O senador da República, Luiz Carlos Reis, do Progressistas, esteve em Farroupilha na noite da sexta-feira, 19 de julho. Ele palestrou no Jantando com a Six, no restaurante Parque dos Pinheiros. Luiz Carlos Reis falou sobre perspectivas econômicas e de infraestrutura para o Rio Grande do Sul. O encontro contou com a presença de diversos empresários do município e também representantes da classe empresarial da região serrana. Durante a entrevista à TV Serra, o senador disse que as perspectivas econômicas para o Brasil são promissoras a partir da aprovação da reforma da Previdência e da reforma tributária que virá, bem como do projeto de combate à corrupção e ao crime no país. Sim, nós estamos trabalhando hoje, primeiro na Câmara, e deve chegar agora em agosto no Senado, a reforma da Previdência. Isso é muito importante para que possa o governo federal equilibrar suas contas com a reforma da Previdência. E o segundo ponto, especificamente, é a questão da reforma tributária, que nós já começamos a discussão desse assunto ainda nesse semestre, lá no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. São duas reformas importantes para o país, que vão mudar a cara do país com a reforma previdenciária e também com a reforma tributária. Esses são dois pontos importantes. E um terceiro eixo, que é o combate à corrupção e ao crime organizado. Esses três projetos hoje estão em discussão na Câmara e no Senado Federal. Nós esperamos que no segundo semestre nós possamos apresentar à sociedade brasileira esse pacote de combate à corrupção, e o crime organizado do nosso ministro Sérgio Moro, também do Paulo Guedes, a reforma previdenciária e a reforma tributária. São três opções extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso país. Senador, sem a reforma da Previdência, não tem como retomarmos o crescimento econômico? É um problema, porque o desencaixe que nós temos hoje, a maior despesa do governo brasileiro é o juro. O juro que o governo está pagando, mais de R$1 trilhão por ano, é o juro pago. O segundo item é o gasto com a Previdência, a despesa que tem com a Previdência, o desencaixe com a Previdência. É em torno de R$600 bilhões por ano. Isso representa 4, 5 vezes mais o que o Brasil gasta com educação, 4, 5 vezes mais o que gasta com saúde. Então não tem saúde para mandar para as prefeituras, para mandar para os governos estaduais e para mandar para os hospitais, tipo o hospital aqui de Farroupilha, que passa um momento difícil. Por quê? Porque os valores repassados para os profissionais da saúde, sejam os médicos, no caso, sejam os próprios hospitais, os valores são insignificantes, a tal de tabela SUS. O hospital, como o hospital aqui de Farroupilha, que praticamente a grande parte do atendimento é SUS, logicamente ele não tem condições, pelo preço que recebe, pelo procedimento que faz, uma consulta médica, um atendimento ambulatorial, enfim, não paga as contas. Por isso tem um déficit também em cima dos hospitais. Por isso, o que nós temos que fazer é corrigir distorções, seja dos juros que o Brasil paga, ou seja do gasto com a Previdência, para poder fazer mais educação, mais saúde e mais infraestrutura para o Brasil. O senhor está muito próximo ao presidente Bolsonaro. O presidente está determinado e focado em realizar as reformas que o Brasil precisa, livrar o Brasil das amarras? Eu tive com o Bolsonaro em 5 mandatos como deputado federal. Ele tinha 6 mandatos, eu tinha 5 mandatos. Por 5 mandatos trabalhamos juntos lá na Câmara dos Deputados. Agora ele se elegeu presidente e eu me elegi senador pelo Rio Grande do Sul. E o presidente está focado, ele e toda a sua equipe, nas reformas necessárias que o país precisa. O país tem que andar para frente. O Bolsonaro herdou do governo passado mais de 13 milhões de desempregados, 10, 12 milhões de subempregados. Isso é 25 milhões de brasileiros que estão desempregados ou subempregados. 25 milhões. Isso não apareceu nos últimos 6 meses. Isso já existia nos últimos anos, 15, 20 anos, que essa massa de desempregados surgiu. E assume um país com mais de 4 trilhões de dívida. Você não conserta essa situação em 6 meses que ele está no governo. Então tem foco, tem direção e essas questões aos poucos serão consertadas e o Brasil certamente nos próximos 3 anos e meio será bem diferente do que o Bolsonaro recebeu ou do que eu, na minha função como senador,
tivemos, digamos assim, a condição de ajudarmos a resolver problemas para a nação brasileira. Em termos de infraestrutura, nós podemos nos preparar para um período, talvez com investimentos jamais vistos na história? O que nós temos hoje, o que nós focamos, não só na Serra Gaúcha, mas em todo o Rio Grande do Sul, são rodovias concessionadas. Tem que haver concessão, sejam de rodovias federais, seja de rodovias estaduais. O Brasil precisa e o Rio Grande mais ainda. Da mesma forma, pontes, da mesma forma, hidrovias, da mesma forma, ferrovias e da mesma forma, os portos e os aeroportos. Hoje, para que essas coisas possam desenvolver, precisamos dessa infraestrutura e é o que nós estamos focando. Um novo porto no litoral norte do Rio Grande do Sul, que é o mais próximo da Serra Gaúcha, de chegarmos a Rio Grande. Então, os empresários dessa região terão uma logística diferente, um novo porto, que está sendo estudado nesse momento em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O senhor disse aqui na SIX, no Jantando com a SIX desta sexta-feira, de que o presidente Bolsonaro vai abrir o aeroporto regional da Serra Gaúcha. Sim, nós já trouxemos aqui, né, o Ronei Sangioro, que é o secretário nacional de aviação civil. Esteve em Caxias, reunido com Caxias, reunido com Canela, reunido com Gramado, e houve uma definição por parte do secretário de que o aeroporto não é Canela, não é Gramado, é um aeroporto da Serra Gaúcha em Vila Oliva, né? Que está praticamente quase a mesma distância do centro de Caxias e do centro de Gramado. Vai servir toda a Serra Gaúcha. Tem recursos no orçamento e nós estamos empenhados, né, em fazer o que é preciso fazer por parte da Prefeitura de Caxias, por parte da Prefeitura de Gramado, né, para podermos ajustar. E o próprio Estado do Rio Grande do Sul tem também a sua participação, que é o licenciamento ambiental e a compra dos terrenos. Então nós estamos focando o que é necessário para ver se 2020, 2021, essa obra já esteja em andamento. Para concluirmos, senador, o presidente Bolsonaro ainda enfrenta dificuldades para administrar em função de raízes criadas ainda em outros partidos, com outras administrações que governaram o país? Sim. Hoje você vai com o presidente, é uma visão, com o ministro é uma visão, o secretário do ministro é outra visão, é a mesma visão, mas daqui a pouco o terceiro, quarto escalão, de uma certa forma, prejudica o andamento das coisas no Brasil. Isso estão arraigados, estão há 30 anos no poder. Estas coisas estão mudando. Por isso que a gente pede à população brasileira um pouco de paciência para que essas coisas possam acontecer diferente e será um governo, está sendo um governo diferente para ajudar a população brasileira a crescer e a desenvolver. O Brasil está no rumo certo. Para mim está no rumo certo e seguramente a população já está enxergando, né, as coisas que estão acontecendo para endireitarmos o nosso país. A palestra do Jantando com a SIX da sexta-feira fez parte de um roteiro que o senador da República, Luiz Carlos Reis, desenvolveu pelos municípios da região. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.